E aí, pessoal, preparados agora para a gente falar sobre as ferramentas analíticas? Bom, a gente já abordou nas últimas aulas ali funcionalidades básicas e também as estratégias quantitativas, né? Então, algoritmos ali proprietários da Quantity que vão dar recomendações diretas, vão falar exatamente o que comprar, o que vender, a que preço e por aí vai. Quando a gente fala de ferramentas analíticas, elas não são, o objetivo delas não é dar recomendações diretas, mas sim ajudar vocês, usuários da plataforma, no processo de tomada de decisão, né? A criar conclusões a partir de dados estruturados e apresentados através dessas ferramentas. Então, como a gente já falou do overview do ativo, né? Falamos dessa parte de confluências, eu vou começar a parte de ferramentas por ele, tá? Então, essa parte de confluências vocês já conheceram, né? Então, entrando aqui no detalhe, nessa parte de distorções de aluguel, qual é o racional dessa tela? Tá? Quando a gente fala de aluguel de ações, a gente basicamente pode estar falando de duas coisas. Tá? Por que um investidor ele aluga as ações de uma empresa? Basicamente, ele pode ter dois objetivos, como eu falei. O primeiro deles é apostar na queda dessa empresa, então ele aluga, vende ela ao mercado, né? Então isso é o short selling, para depois devolver para o titular da ação ao preço que estiver no momento que ele recomprar, né? Então isso é o short selling. E outro objetivo também é, principalmente quando a empresa está passando ali por eventos societários, disputas de controle, por aí vai, falando de ações ordinárias, né? O investidor ele pode alugar a ação, mas não entrar vendida, ele só faz o aluguel sem entrar vendido, porque o inquilino da ação, digamos assim, ele passa a deter os direitos de voto da ação ordinária. Tá? Então você pode, por exemplo, se você quer votar numa assembleia, se você quer ter mais votos, você aluga as ações do mercado sem precisar necessariamente vendê-las. Tá? Então, de qualquer forma, seja qual for o intuito, né, e quando é esse evento societário é mais fácil de entender, né, porque a gente vê que foi convocada uma assembleia e coisas do tipo, mas enfim, independente do objetivo, são dois eventos ali, são dois propósitos que chamam a atenção do mercado, né? É importante a gente acompanhar. Então é justamente isso que a gente fez aqui, tá? Criamos um painelzinho, tá? Que monitora todas as ações da bolsa. Vocês podem scrollar isso aqui para baixo, sob a ótica dos aluguéis, tanto por parte da taxa de tomador quanto do percentual do free float. Então, taxa tomador é a taxa anual que o investidor está pagando para alugar aquela ação, seja para entrar vendido, seja para qualquer outro propósito, principalmente para angariar votos. Né? E o percentual do free float é basicamente o seguinte: o que é o free float? Né? É o número de ações da empresa, a quantidade de ações da empresa que estão disponíveis para negociação no mercado. Então, fazendo um exemplo aqui muito fácil. Imagina que a empresa tem 1 milhão de ações disponíveis para negociação no mercado. Então, qual é o free float dela? 1 milhão, né? Imagina que o número de ações totais seja 5 milhões. Só que 4 milhões estão em tesouraria, né? Então, 1 milhão sobre 5, isso dá ali 20% do capital da empresa é considerado free float, ele está em circulação no mercado. E aí, sobre o free float, que é o que é negociado, a gente vê quantas ações estão alugadas, né? Então, se a gente tem lá 500 mil ações alugadas, pô, 50% do free float. Né? Se for 200 mil, 20% do free float. Quer dizer, maior parte ali das ações disponíveis estão alugadas. Né? Isso é um negócio que chama bastante atenção. Então, tanto temos esse número, né, o número puro, então quantos por cento do free float, como temos também a evolução. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Cielo, há 15 dias atrás, você tinha 5,64% do free float alugado. 7 dias atrás, 6,91%. Um dia atrás, né, no pregão anterior, 17%. E no pregão atual, 27%. Cara, bastante coisa. Né? Então, teve uma subida muito alta. Você consegue ver isso tanto graficamente, tá? Só que às vezes vai acontecer, igual a Armac aqui, a RML3, pô, graficamente teve uma subida muito grande, mas foi de 0,80 para 2,70. Né? Então é importante avaliar tanto o gráfico quanto a magnitude do negócio. Né? Ver se teve uma variação relevante, de fato teve, mas o novo percentual é muito pequeno, porque a referência inicial era muito baixa. Agora, quando a gente olha que Cielo, por exemplo, pô, de 5,60 para 27, 27 é muita coisa. Né? Então, Magalu, de 12 para 30, Prio, de 7 para 24, teve uma variação muito grande
E é uma variação, uma variação significativa, né? É um número significativo de fato. Então isso chama atenção, né? Então isso aqui é basicamente para a gente bater o olho, igual aquela questão dos sinais. Então bateu o olho, chamou atenção, a gente vai tentar investigar o que pode estar acontecendo e por aí vai. Quando a gente fala de taxa de tomador, como eu disse, é o custo do aluguel, digamos assim. Tá? Então, cara, se o aluguel ele fica muito caro, né, fica muito pesado manter aquela ação alugada, pode ser que a gente tenha ali um short squeeze. Imagina, por exemplo, aqui Gafisa, né? O custo do aluguel 15 dias atrás estava 11% ao ano. No último pregão já estava 75%. Então você teve uma variação de 545%. Se a gente pegar local web de 0,11 foi para 21%. 20 mil por cento de variação. 20 mil por cento de variação porque a referência era muito pequena. Mas, pô, 20% ao ano é bastante coisa. 45% ao ano é bastante coisa. 74% ao ano é bastante coisa. Então, se está caro manter o aluguel, quer dizer, pode ser que essas pessoas que estão alugando daqui a pouco parem de alugar. Né? E se for short selling, o que acontece com o preço da ação? Né? Se o cara que está alugado, ele está vendido, ele tem que recomprar, naturalmente, e das duas uma, ou o preço vai parar de cair, né, no mínimo, ou vai até virar, né, vai sair ali de uma tendência de baixa e vai para alta, porque está todo mundo tendo que recomprar de tão caro que está o aluguel. Então vale a pena olhar para isso, né? E chamou atenção, você consegue acessar o overview da empresa. Então você tanto pode clicar sobre um ativo, seja aqui no screening de aluguéis, seja confluência de alta, seja na confluência de baixa. Você pode digitar um ativo aqui na barra de pesquisa, ou pode vir aqui também na barra de pesquisa rápida, que é o header da plataforma. Você consegue acessar ele de qualquer tela, basicamente. Então vamos ver ali. Vamos lá, a gente viu o Carrefour, por exemplo. O Carrefour saiu numa taxa de 6,66 para 45 ao ano. Então quero ver detalhes, entender se está num bom ponto ali de compra, né? Tem muita gente short, o negócio está muito caro, pode ser que entre um fluxo comprador aí para zerar esses shorts. Então quero entender contexto de Carrefour. Digitou ali, clicou, enfim, como eu falei, você vai ver o overview daí de fato da ação. Dentro do overview a gente tem algumas abas, começando pela aba técnica. Você vai ver o beta da ação, volatilidade, free float, né? Então esse conceito eu já expliquei. O valor de mercado da ação em tempo real, a pontuação dele no Distortions, então se está com tendência ou não. Lembra, o Distortions é um modelo ali de tendência e de acordo com o nosso modelo, esse papel basicamente está neutro, né? Graficamente você vê que de fato está lateral, então não tem recomendação nem de compra nem de venda, pelo menos não pelo Distortions. Depois a gente pode olhar outras recomendações. Tem algumas, tá? E olha só, várias na ponta short. Então quer dizer, não só o ativo passou ali por um contexto de alta, agora está tentando corrigir, encaixotou, né? Tá com viés ali de baixa, provavelmente testa esses 13 reais aqui. Esse vídeo é atemporal, estou usando como exemplo, né? Tem muita gente vendida na região de topo, então, pô, e a gente também vai olhar várias recomendações de venda. Então, vamos lá, olha o contexto. Quando a gente olhou lá o screening de aluguéis, a princípio chamou nossa atenção porque a taxa de aluguel estava bastante alta, relativamente alta, teve um crescimento bastante alto, quer dizer, recentemente teve uma procura bem relevante, crescente por aluguel da empresa, né? Então baseado em oferta e demanda, essa taxa de aluguel aumentou bem. Então, dito isso, nosso primeiro pensamento foi, olha, pode ser, né, que ocorra ali um short squeeze. Então a taxa de aluguel está muito cara, o papel já está amassado, as pessoas podem ter que entrar recomprando. Quando a gente abre o gráfico, não é bem assim, né? Ele está numa tendência de alta, ele não está amassado e está subindo ali a demanda por posições vendidas justamente numa região de topo. Quando a gente olha de um ponto de vista um pouco mais longo prazo, a gente vê que essa região de topo já foi testada, inclusive, ali, quase um ano atrás, mais ou menos, 8 meses atrás, e, cara, foi de fato uma região que marcou mesmo o topaço ali do papel, né? Então abriu uma correção bastante importante. Então, somando isso tudo, junto aqui com o fato de não ter sinais de compra, pelo contrário, ter sinais de venda, eu já fico um pouco mais receoso de abrir posição comprada. Então, olhando o gráfico e tudo mais, então, de novo, é o que eu falei, chamou atenção, né, alguma informação na plataforma, nesse caso foi aluguel, a gente abre o overview. Abrindo o overview você consegue ter um nível de detalhamento muito melhor. Esse papel eu não faria uma posição comprada.
provavelmente uma posição vendida mesmo, tentar uma volta igual aconteceu aqui em agosto de 2023. E aí, fora isso, você tem ali dados fundamentalistas, tanto puros, né, que a gente fala, dados como receita, dívida, enfim, dados puros, né, quanto o que a gente chama de dados derivados, né, então múltiplos principalmente, preço sobre lucro, enterprise value sobre EBITDA, dívida líquida EBITDA e por aí vai. Você tem também aqui uma ferramenta que a gente chama radar de insiders. Então, o que é um insider do ponto de vista desta ferramenta? São aquelas pessoas de dentro, né? Então, insider, inside, tá? São pessoas de dentro da companhia. Conselho, diretoria, tesouraria, membros de órgãos técnicos, enfim. Então, toda vez que esses caras compram ou vendem ações, isso precisa ser divulgado para o mercado, tá? Até o dia 10 do mês subsequente em que ocorreu as transações. Então, isso é informado para o mercado, fica no site da CVM, tá? Fica no site também de RI das empresas, só que, de novo, é um PDF. Cada mês é um PDF novo. Se você quiser pegar um longo histórico ali, você vai ter que baixar vários PDFs. Não tem tratamento de eventos corporativos em PDFs antigos, né? Então, pagou dividendo, tem que ajustar o preço. Os caras não vão ajustar nos PDFs antigos. Então, consolidar isso, fazer pesquisa, tratar esses dados é bastante chato, bastante difícil. E a gente já faz isso para vocês. Eu chamo essa ferramenta de dedo duro, né? Então, sempre que algum desses insiders comprar ou vender ações da própria companhia, vocês vão ser avisados. Cada bolinha aqui, por exemplo, teve 2 compras nos últimos 12 meses. Então, essa janela já respondendo, né? Isso é 12 meses. Se você quiser ver mais dados, aí você vai para a tela específica lá do Radar de Insiders, podendo pegar desde 2018. Tá? Mas aqui é para ver realmente as transações mais recentes. Como é que eu uso isso? Cara, basicamente é o seguinte. Vamos lá, fiz uma análise do papel, gostei dos dados fundamentalistas, gostei do gráfico, gostei das notícias que estão saindo, tem um sinal de compra ali na plataforma e eu vou ver aqui que a diretoria está comprando, né? Então, recentemente teve compra, papel caiu, a diretoria comprou, o papel subiu, a diretoria comprou. Cara, quer dizer, eu tenho uma confiança muito grande, né? Porque os caras que estão vivenciando o dia a dia ali do negócio estão comprando, então eu sinto muito mais confiança para ir junto com eles, digamos assim, tá? Agora, se eu vejo um papel lá que eu falei, cara, gráfico legal, né? Tem um sinal ali mandando comprar, agora, pô, tô vendo a diretoria vender, 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 vender. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a Duplatec, tá? Aconteceu recentemente, e eu fiz essa análise, eu estava procurando ali oportunidades, e olha só, né? Os insiders vendendo muito, tá? Papel subiu, venderam, caiu, vendeu, ficou gelado, vendeu. Cara, isso me afasta um pouco do case. Então, se os caras que estão ali mais próximo possível do dia a dia da empresa, da gestão da empresa, os responsáveis pela gestão da empresa, estão vendendo tanto assim, cara, pode vir o Papa me falar para comprar que eu vou evitar ao máximo. Né? A não ser que seja ali alguma coisa pontual. Por exemplo, aconteceu com a Arezo, né? A Arezo comprou a reserva e o dono da reserva recebeu boa parte do pagamento dele em ações. E ele teve um lock-up. Né? E aí, quando acabou o lock-up, ele saiu vendendo as ações dele, cara. Ele já tinha cumprido a missão dele, digamos assim, né? Ele vendeu a empresa dele e queria botar grana no bolso. Então, isso é explicável, né? Não necessariamente reflete um pessimismo da gestão perante a empresa. Né? Então, é importante entender, mas para você, se quer começar a entender, ter um ponto de partida, é importante a gente mostrar essas transações para vocês. Então, no geral, eu evito comprar quando os insiders estão vendendo e vice-versa. Depois tem aqui também para cada empresa os fatos relevantes, tá? Mais recentes, mas um histórico bem completo ali. Composição acionária, tá? A última composição divulgada. Temos também uma aba de opções. Aqui eu vou mudar o papel porque o Duplatec não tem opções, então acaba não sendo um bom exemplo. Mas se a gente pegar aqui o Open Interest, vocês vão ver nas barrinhas azuis escuras todas as puts que o mercado tem aberto, tá? Então aqui no eixo X são os strikes e aqui no eixo Y é a quantidade de contratos para cada contrato, né? Obviamente, para cada put ou call. Então aqui, por exemplo, essa barrona azul aqui, quer dizer, tem uma put enorme, tá? No 74,33, são basicamente ali só de posição descoberta, 48 milhões 900 e tralalá, né? Então, pô, bastante coisa. E aí, isso serve para a gente entender o que? Zonas de interesse, né? Obviamente aqui ele está pegando o Open Interest inteiro, está juntando todos os vencimentos. Obviamente quando a gente vai tentar uma estratégia mais de curto prazo, quero fazer uma venda coberta,
vender um put spread ou entender para onde o preço está mais brigado ali no curto prazo, a gente tem que limitar o vencimento, né? Limitar até de repente o moneyness, enfim. Então você pode fazer isso de novo lá na tela do Open Interest. Aqui é um resumo, né? Mas aqui você consegue ver as zonas mais brigadas, as zonas de maior interesse do mercado. Então o papel agora está ali na casa dos 62,50. Veja, nessa região a gente tem basicamente dois pontos de maior interesse, 60,99 e 63,99, né? Então basicamente um range ali de R$4, mais puxado para o 60 do que para o 63. Então alguma coisa por volta daqui, ó, 62, 61, quer dizer, justamente onde o preço está hoje, né? Então, quer dizer, obviamente eu estou considerando que essas puts aqui, esses calls, são contratos que vão vencer, por exemplo, nesse mês de abril, né? Mas, de novo, você teria que ver isso na tela. Mas considerando que seja, o que eu posso esperar para esse próximo vencimento? Posso esperar que o preço talvez fique meio estagnado, né, nessa região, porque tem muito player atuando aqui nesses preços. E por que tem essas lupinhas amarelas em alguma das barras? Essa lupinha, ela indica, né, olha ali, ó, Option Slow, ela indica que essa boleta, tá, ou alguma boleta dentro desse strike, saiu dentro do Option Slow. O que é o Option Slow? É um algoritmo nosso que monitora todas as transações com opções do mercado em tempo real. Tá? Então saiu lá uma boleta, seja com 10 quantidades, seja com 1 milhão de quantidades, a plataforma Quantity recebe isso em tempo real, faz uma verificação, tá? O algoritmo nosso faz uma verificação com parâmetros de notional, de delta, de volatilidade implícita, enfim, de várias coisas, quantidades, cruzamento de strikes, enfim, para identificar estruturas. E aí ela vai falar, caso tenha alguma coisa estranha, entre aspas, né, naquela boleta, seja uma quantidade muito grande, seja um notional muito grande, ou seja lá o que for, a plataforma avisa vocês em tempo real. Então tem essa tela aqui na plataforma, tá? Option Flow, e obviamente aí no overview de cada ativo aparece aqui as últimas boletas. E aí pode ser um insider, pode ser alguém grande montando posição, não dá pra gente saber exatamente, mas a gente consegue saber que tem interesse numa call, numa put, numa proteção, enfim. Então é importante a gente saber o que o mercado está fazendo, né? A gente, obviamente, às vezes não sabe por que acabou de sair uma porrada de call, mas pô, daqui 2 dias de repente sai uma notícia. Então é importante a gente conhecer esses movimentos, a gente ver eles acontecendo, para de repente ir junto, ou se preparar de alguma forma, se proteger de alguma forma. E aí por fim, aqui no overview a gente tem essa tela termos e aluguéis, tá? Onde eu acho que o nome da tela, o nome da aba é muito auto-explicativo, mas a gente vai ver a evolução dos termos e aluguéis da empresa selecionada. Então, número de contratos termados, alugados, o valor de fechamento do dia, né, dessa referência, o percentual referente ali ao free float. Então hoje para Vale, por exemplo, a gente tem 8% do free float alugado, tá? A um preço médio de 62,48, né? Praticamente 62,50, representando ali 22 bi de reais. Então olha só, Vale 62,50, os shorts estão com preço médio de 62,50 e a gente viu ali no Open Interest justamente uma concentração de strikes muito próximo desse preço atual. Quer dizer, tudo apontando para de fato a gente ter ali uma lateralização, uma manutenção desses preços, alguma coisa muito perto disso, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a probabilidade aparente de Vale para R$70 ali no curto prazo, aparentemente, como eu disse, é baixa, né? Então o aluguel a gente pode interpretar daquelas duas formas, ou está tomando ali para obter os direitos de voto, aí você tem que entender, fato relevante, pô, saiu algum convite de assembleia, no caso aqui não, então muito provavelmente é head, é posição vendida mesmo. E aí o termo, né, é uma posição contrária, um contexto contrário, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai olhar para uma aposta de alta, né, digamos assim, porque você terma é basicamente você pegar um empréstimo ali na corretora para comprar essa ação a prazo, devolver esse pagamento a juros para a corretora, tá? Daqui a alguns dias, meses, semanas. Então é como uma alavancagem, né? Por que você vai se alavancar numa ponta comprada numa ação? Você está otimista. Basicamente isso. Tá? Então é importante entender quantos contratos tem aberto, o preço médio de cada um e por aí vai. Então falamos do overview, tá? Eu vou passar mais 3 telas basicamente, 2 telas, tá? Basicamente que tem a ver com ele. Vamos lá. Primeiro viés é o fundamentalista. Aqui vocês viram um resumo, tá? Da empresa. Imagino que vocês querem se aprofundar um pouco mais.
na parte de fundamentos especificamente. Vocês podem vir aqui na análise histórica. Tá? Então é assim, por exemplo, que eu estudo uma empresa do ponto de vista fundamentalista. Venho ali, digito o ticker, e aí eu vou ver todas as demonstrações financeiras da empresa, são dados já apurados, passaram por uma verificação nossa, de uma maneira muito fácil. Então aqui vai ter DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, indicadores ali relevantes do ponto de vista fundamental, né? Então endividamento, margem, rentabilidade, múltiplos, indicadores financeiros, indicadores de preço. É legal que já tem aqui uma referência de mínima histórica de 52 semanas, máxima histórica, volume médio dos últimos 3 meses, 2 meses, lucro por ação, valor por ação, enfim, ações no mercado. Você já tem ali embutida análise horizontal e vertical, dados anuais e dados trimestrais. Como eu disse, uma navegação muito fácil, né? Além de ser dados curados, que traz um diferencial interessante, fica muito fácil navegar e, consequentemente, analisar uma empresa de ponta a ponta. Tá? Então, eu quero ver ali não só em tabela, eu quero ver a evolução das receitas líquidas de vendas da Vale, tá? Ao longo do tempo. Clicou ali no gráficozinho, você vai poder ver isso graficamente, né? Então, visualmente, como é que as receitas elas têm evoluído. Como eu disse, tanto anual quanto trimestral, para ver sazonalidade e tudo mais. Então, quando eu quero estudar uma empresa do ponto de vista fundamentalista, é para essa tela que eu venho. E outra tela, lá, como eu falei, o Options Flow, tá? Como é que eu estudo isso aqui mais a fundo, né? Como eu disse, a gente monitora todas as transações com opções, tá, em tempo real, e mostra para vocês aquelas mais relevantes, aquelas que chamaram a atenção do algoritmo por alguns critérios. Tá? Então veja lá que tem todos os papéis aqui. Tá? Então essa boleta aqui de Tenda, por exemplo. Tenda é um papel que não tem lá tanta liquidez assim, principalmente em opções. Mas veja, o papel estava lá R$13,96, saiu dia 9 do 4, tá, de 2024 às 16h46, com vencimento para 17 do 5, então basicamente uma operação de um mês, uma put lá no 12,50. Né? Então, estranho, né? Uma put ATM, a pessoa colocar quase R$500 mil de volume financeiro, 3 milhões de notional, cara, para um mês, bastante coisa. Para esse cara ganhar dinheiro, o papel tem que cair ali 10% basicamente. Então isso aqui chama atenção. O que será que esse cara sabe, né? Tem alguma notícia para sair? Ele está pessimista com alguma coisa? A gente tem que tentar entender, porque pode surgir daí uma oportunidade para a gente seguir também. Então qual que é o primeiro ponto? Né? A gente viu ali que é uma put. Agora, se o cara comprou uma put, de fato ele pode estar querendo se proteger, mas ele pode ter vendido uma put. Então o lado da operação é muito difícil de saber, não tem como, na verdade, né? Salvo em alguns casos que a gente consegue mapear ali o delta hedge, tá? Para entender o que o market maker fez e, portanto, o que a ponta contrária fez. Mas, assim, em exceção, no geral, a gente tenta inferir com base em alguns sinais e contextos. Tá? Então, quais sinais e contextos? O primeiro passo é uma boleta de 900 mil contratos. Tá? O Open Interest, a quantidade de contratos em aberto para cada strike, ela é atualizada em D-1. Então eu só consigo ver quantos contratos tinha aberto para cada strike até o dia anterior. Então, acompanha racional. Se acabou de sair 900 mil contratos e eu abrir lá o Open Interest e ver que até ontem tinha 10 mil contratos em aberto, quer dizer, se saiu 900 mil agora e até ontem só tinha 10 mil em aberto, isso é uma abertura de posição ou um fechamento? É uma abertura. Então como é que a gente vê isso? Clicando na linha. Tá? Clicou na linha, a gente vai ver a evolução dessa opção. E olha, justamente do dia 20 do 13 do 4, tá, houve uma abertura de 900 mil contratos, justamente na vírgula, batendo exatamente com o que a gente está vendo ali na tabela. Então, pode ser que o cara comprou 900 mil e está aumentando mais 900 mil? Pode ser, mas eu acho bastante improvável, sendo bastante sincero. Tá? Geralmente na vírgula, assim, vírgula é uma forma de expressão, mas quando bate certinho a quantidade, muitas vezes é fechamento de posição. Então, se eu tinha ali um racional de que, pode ser um insider, um cara grande apostando na venda, eu já repensaria, tá? Aí eu tenho que esperar no dia seguinte, né, que aí sim vai atualizar o Open Interest, para ver se isso de fato foi para 0 ou foi para 1,8 milhão. Se foi para 1,8 milhão, a gente sabe que aumentou a posição. E a gente vai tentar entender contexto. Será que tem algum resultado para sair? Será que saiu algum fato relevante? Será que tem alguma coisa acontecendo com a empresa? Qual é a tendência do gráfico? O papel subiu muito, os caras podem estar comprando proteção para garantir um lucro, ou
tá caindo e pelo jeito vai cair mais, tem ali uma tendência de queda. Como é que a gente vê isso? Lá no overview, tá? A gente vai ver gráfico, se tem recomendações em aberto, se tem fato relevante e por aí vai. Então, abri aqui o papel e veja, né? Bem curioso o negócio, né? Vamos lá, aquela posição ela foi aberta mais ou menos por aqui, né? O papel estava R$12, 20 de fevereiro, né? Mostrei lá para vocês na telinha de evolução do contrato, o papel estava R$12 e a put era ali alguma coisa por volta do 12,50. O papel subiu de 10 para R$14, essa posição foi encerrada. Eu particularmente acho, olhando o contexto, o papel recuou bem e tudo mais, chegou ali numa região de fundo, né, suporte histórico e tudo mais. Eu acho que aquele player viu essa oportunidade, olha, o papel está bem descontado, ele vendeu essa put, né, apostando, portanto, numa alta, o papel subiu e ele zerou, tá? Agora, até porque neste momento aqui seria uma put TM, né, o strike é 12,50. Agora, pode ser que o cara aumentou a posição? Pode, é muito improvável. Por que é muito improvável? De novo, no momento que ele montou, era completamente dentro do dinheiro, né? Então já não faz muito sentido. No 12,50 o cara vai comprar uma proteção no papel a 10, não faz muito sentido. Tá? Se ele quisesse ganhar com alguma notícia, aproveitando de algum meio escuso, enfim, ele ia pegar ali uma put no 8 e pouco, por aí vai. Então a gente vai juntando esses contextos para tentar entender o que esse cara está fazendo. Eu acho que ele aproveitou essa alta para estar colocando o lucro ali da venda da put no bolso. A gente vai ter uma certeza, né, uma confiança maior no dia seguinte quando a gente vê a atualização daquele Open Interest. Então assim, tem como cravar o que o cara fez? Não tem. A única pessoa que sabe exatamente o que foi exatamente aquela operação é quem fez, né? Quem fez e quem deu a contraparte. Mas a gente vai tentando juntar as pontas para pegar contexto e se aproveitar disso. Se o papel tivesse, a gente visse ali que tem 10 mil contratos em aberto, então é uma operação de abertura de posição de put. A gente visse que o papel está numa tendência de queda, está longe de um suporte, tem um gap de repente fechar, aí faz bastante sentido a gente pensar, né, a gente inferir que isso é uma compra de put e tentar fazer uma venda junto com o cara. Se ele está comprado no papel, é como se ele estivesse fazendo uma venda, né? Ele está comprado na put, ele está como se estivesse fazendo uma venda de papel e a gente poderia ir junto. Tá? Então essas são as telas ali que a gente falou um pouco mais. Para não ficar tão grande essa aula, eu vou cortar já por aqui, depois a gente começa a falar das outras, radar insiders e por aí vai. Beleza? Então é isso, matamos ali como eu estudo um ativo, como eu estudo uma recomendação, então alguma coisa me chamou a atenção na plataforma, eu basicamente vou lá para o overview, vejo tudo que a gente tem disponível e depois vou afunilando. Alguma coisa me chamou a atenção no fundamento? Vou na análise histórica. Alguma coisa me chamou a atenção em derivativos? Eu posso vir aqui no Option Flow, posso vir aqui no Open Interest, enfim. Me chamou a atenção no gráfico, eu posso abrir o gráfico. Me chamou a atenção na compras da diretoria, venho aqui no radar de insiders. Então, basicamente, as próximas duas telas aqui que a gente vai falar na próxima aula são radar de insiders e Open Interest, tá? Basicamente, em linha aí do que a gente está falando até agora. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Vamos para a próxima. Valeu!